Hoje, vamos ver de forma simples lições sobre amor, fé, perdão, esperança e força para enfrentar qualquer desafio. Fica até o final que tem conteúdo que realmente faz a diferença. A Bíblia mostra que o amor de Deus é grande, verdadeiro e nunca muda. Desde o começo, Deus mostrou que ama a gente, mesmo quando erramos. Esse amor é tão forte que traz perdão. Em João 3:16, a Bíblia diz que Deus mandou Jesus para salvar o mundo, não porque a gente merecia, mas porque Ele nos ama. O perdão vem desse amor. Assim como Deus perdoa, Ele quer que a gente também aprenda a perdoar. Amar e perdoar andam juntos. Quando a gente perdoa, o coração fica leve e a vida muda para melhor. É isso que Deus quer, que a gente viva com amor e com um coração limpo, igual Jesus ensinou. A Bíblia mostra que ter fé e obedecer a Deus traz milagres de verdade. Muitas histórias mostram isso. Abraão, por exemplo, confiou em Deus mesmo sem entender tudo, e foi abençoado. Moisés obedeceu e viu o mar se abrir. Quando a gente tem fé, a gente mostra que acredita no poder de Deus, mesmo sem ver nada ainda. A obediência é a prova dessa fé. Deus faz o impossível acontecer quando a pessoa confia e segue o que Ele manda. Jesus também ensinou isso. Quem crer, verá a glória de Deus. A fé abre portas e a obediência mantém essas portas abertas. Quando a gente vive desse jeito, Deus age na nossa vida de um jeito que só Ele pode explicar. A Bíblia ensina que o pecado afasta a gente de Deus, mas também mostra o caminho da salvação. Quando alguém erra, não precisa ficar perdido, porque Deus oferece perdão através de Jesus. Ele morreu e ressuscitou para que quem acredita pudesse ter a vida eterna. O pecado é sério, mas a Bíblia deixa claro que ninguém está fora do alcance de Deus. Arrepender-se é o primeiro passo. Reconhecer o erro e querer mudar. A salvação não depende do que a gente faz, mas da fé em Jesus. Seguir a Bíblia é aprender a fugir do pecado e viver do jeito que Deus quer, com o coração limpo e a vida transformada. A Bíblia mostra que a oração é conversar com Deus de coração aberto. Não precisa de palavras difíceis, basta falar como você sente. Orar fortalece a fé e aproxima a gente de Deus. Muitas histórias mostram que a oração muda situações difíceis. Daniel orava mesmo em perigo, e Deus o protegeu. Jesus orava antes de tomar decisões importantes. A Bíblia ensina que Deus ouve cada pedido, mesmo os pequenos, e responde da melhor forma. Quando a gente ora, não é só pedir coisas, mas também agradecer, pedir perdão e buscar direção. A oração deixa a vida mais leve e faz a gente sentir a presença de Deus todos os dias. A Bíblia ensina que as dificuldades e problemas servem para fortalecer a gente. Quando passamos por provas, aprendemos a confiar mais em Deus e a crescer como pessoa. Jó é um exemplo. Mesmo sofrendo muito, ele continuou firme na fé, e Deus o recompensou no final. As dificuldades não vêm para nos destruir, mas para ensinar lições importantes e mostrar que Deus está sempre ao nosso lado. A Bíblia mostra que quem enfrenta os desafios com fé sai mais forte, mais sábio e mais próximo de Deus. Cada prova é uma chance de crescer e de confiar mais no plano que Ele tem para a nossa vida. A Bíblia mostra que se arrepender e mudar de vida é muito importante. Arrependimento é reconhecer que errou, pedir perdão a Deus e tentar viver de um jeito melhor. A Bíblia ensina que Deus recebe de braços abertos quem volta para Ele, não importa quantas vezes a pessoa tenha errado. Quando a gente se arrepende de verdade, a vida muda. O coração fica mais leve, a consciência tranquila e a relação com Deus se fortalece. Jesus ensinou que quem se arrepende encontra perdão e uma nova chance de começar de novo. Arrependimento não é só falar, é agir e querer mudar de verdade. A Bíblia ensina que a graça e a misericórdia de Deus estão sempre com a gente, mesmo quando erramos. Graça é receber o que não merecemos, como o perdão e o amor de Deus. Misericórdia é quando Ele nos protege e nos ajuda nos momentos difíceis. A Bíblia mostra que Deus é paciente e nos dá várias chances de acertar.
Quem confia nele recebe força para seguir em frente, mesmo depois de erros. Viver com graça e misericórdia no coração significa perdoar os outros, ajudar quem precisa e confiar que Deus cuida da nossa vida todos os dias. A Bíblia mostra que existe uma luta espiritual entre o bem e o mal, mas Deus nos dá ferramentas para vencer. Ela ensina que precisamos estar firmes na fé, orar, ler a palavra e confiar em Jesus. Paulo fala sobre usar a armadura de Deus, que é a proteção contra tentações e coisas ruins. A Bíblia deixa claro que, mesmo quando sentimos medo ou fraqueza, Deus está do nosso lado. Seguindo os ensinamentos dela, a gente consegue enfrentar desafios, resistir às tentações e manter o coração firme, sabendo que Deus sempre nos ajuda a vencer o que é ruim. A Bíblia ensina que Deus faz promessas e que elas se cumprem no tempo certo. Nem sempre acontece na hora que a gente quer, mas Deus nunca falha. Abraão esperou anos pela promessa de ter um filho, e Deus cumpriu. Isso mostra que paciência e confiança são importantes. Quando a gente espera em Deus, Ele prepara tudo da melhor forma. A Bíblia ensina que confiar nas promessas dele dá esperança e força para continuar, mesmo quando a vida parece difícil ou demorada. Quem espera em Deus vê milagres acontecerem na hora certa. A Bíblia mostra que o Espírito Santo é quem renova o nosso coração e nos ajuda a viver do jeito que Deus quer. Ele nos dá força para resistir às tentações, sabedoria para tomar decisões e paz quando estamos ansiosos. Jesus prometeu que o Espírito estaria sempre com quem acredita nele. A Bíblia ensina que, quando deixamos o Espírito Santo guiar a nossa vida, conseguimos agir com amor, perdoar mais fácil e ter coragem para enfrentar os desafios. Ele é como um amigo que nos acompanha todos os dias, nos ensinando e fortalecendo para seguir no caminho de Deus. A Bíblia ensina que Deus tem um propósito para cada pessoa e um chamado especial na vida de cada um. Ele sabe o que é melhor e guia a gente para cumprir esse plano. Esther e Davi, por exemplo, tiveram papéis importantes que só Deus poderia preparar para eles. Seguir a Bíblia ajuda a entender o que Deus quer da gente e a tomar decisões certas. Quando a gente busca a vontade de Deus, a vida ganha sentido e direção, e conseguimos usar nossos dons e talentos para fazer o bem e ajudar outras pessoas. Confiar no plano de Deus traz paz e segurança, mesmo quando não entendemos tudo. A Bíblia mostra que a esperança na vida eterna dá força para enfrentar qualquer dificuldade. Mesmo quando a vida é difícil, saber que existe um futuro com Deus traz paz e coragem. Jesus prometeu que quem crer nele terá vida eterna, e isso nos dá motivação para viver de um jeito certo agora. A Bíblia ensina que a esperança não decepciona, porque Deus cumpre o que promete. Ter essa esperança faz a gente confiar, perdoar, amar e seguir firme, sabendo que no final estaremos com Ele para sempre, livres de dor e tristeza. Se você gostou, leva essas palavras para a prática e veja a diferença no seu dia a dia.